Aprofunde suas raízes em Deus. Essa arte, o pastor Johnny foi muito feliz. Nessa arte ela já diz tudo, né? Aprofunde suas raízes em Deus. E ali a imagem parece ser até uma figueira, da qual eu quero usar como exemplo nesta manhã, para que você se aprofunde em Deus. Porque nós somos como árvores sobre a terra também. Mas, como as árvores, algumas têm raízes profundas e outras não. E eu aconselho você a aprofundar as suas raízes. E isso vai ser algo seguro para a sua vida. E eu quero falar sobre as figueiras selvagens, para que você, nessa introdução, entenda o que Deus quer falar à tua vida. As figueiras selvagens, elas são mais de 800 espécies, tem muitas espécies. Uma das regiões originárias é o Oriente Médio, Israel, e a gente esteve lá, a gente viu, eu estive ao lado de uma figueira de 3.000 anos, mais ou menos. Raízes muito profundas. Está lá de pé, vento nenhum derrubou ela. 3.000 anos de pé. A profundidade que elas alcançam, algumas já foram descobertas, que alcançaram 120 metros de profundidade com as suas raízes. E o desafio da figueira é atravessar rochas profundas. Elas atravessam rochas, as raízes da figueira. E a missão dela é encontrar água em grandes profundidades, porque essas figueiras normalmente elas estão em regiões muito áridas. E a disputa por água ali mais no raso é muito grande. Então o desafio da figueira é atravessar a rocha e encontrar o que mantém ela viva, água. Você está entendendo? E o resultado disso, quando a figueira alcança as suas raízes, com as suas raízes uma profundidade, e ela alcança lá um lençol freático. Então o resultado disso é vida, ela se mantém viva, e força inabalável. Porque por uma figueira de 3.000 anos estar de pé, ela atravessou tempos e muitos tempos. Mas ela cumpriu algo. Ela fez algo que muitos cristãos não fazem. Não se aprofundam com Deus. E não se sustentam. Tombam muito fácil. Entenderam essa introduçãozinha sobre a figueira? Poderia falar muito mais sobre elas, mas eu acredito que você já está se vendo nessa introdução. Você já está se vendo só nessa arte que está aí. E quem esteve domingo, quem não esteve, assistiu o culto sobre o Evangelho, a boa notícia da salvação. Quem é e quem não é evangélico de essência, você já consegue fazer um paralelo com essa palavra. Aprofunde suas raízes. Árvores profundas não tombam com o vento, e cristãos profundos não caem nas tempestades. É um paralelo. Vamos ler Mateus 7, 24 ao 27. É uma parábola de Jesus fantástica. Eu, inclusive, uso até os casamentos, de vez em quando, uso essa palavra também. Assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Ouça, quem possui uma fé profunda continua de pé, mesmo quando tudo balança.
Às vezes ventos muito fortes batem contra nós. Mas quem estiver com a sua vida construída na rocha, quem tiver as suas raízes aprofundadas na rocha, como eu citei a figueira, vai soprar os ventos, vai correr as águas, tudo vai balançar, pode até dar um medo, mas esta pessoa não cai. Porque as suas raízes estão profundas em Deus. Essa parábola nos mostra que um homem sábio construiu sua casa sobre a rocha. Construir sobre a rocha, e a rocha é Cristo, Jesus falava dele mesmo. Quando você constrói a sua vida sobre Jesus, ali as suas raízes começam a se aprofundar. E você na superfície fica muito forte. E ventos, meus amigos, meus irmãos, ventos contrários sopram para mim e sopram para você. Aqui fala também das enchentes. As enchentes aqui representam aquela maré de notícias ruins que às vezes vem, de circunstâncias ruins. Quem não estiver sobre a rocha, quem não tiver as suas raízes aprofundadas em Deus, Jesus disse, esse é um homem insensato, ele cometeu loucura, porque ele vai desabar com a sua casa e a sua família. Você está me entendendo? Então aplaude a Jesus. Ouça, as circunstâncias balançam o tronco, mas não arrancam a raiz profunda. Eu sou um homem que depois que eu conheci Deus, eu balancei muitas vezes. E muitas vezes ainda eu balanço. Mas por causa das minhas raízes profundas em Deus, eu não caio. E eu busco todos os dias aprofundar as minhas raízes com Deus. Fato disso, muita gente dentro das igrejas estão caindo. Muita gente dentro da Eira Chape já caiu. O pastor é o culpado? O líder é o culpado? Deus é o culpado? Ou são as raízes rasas que proporcionaram num ventinho qualquer, caiu. Desabou. Eu lembrava essa semana, eu estava vendo algo num CNPJ, que eu tenho 2 empresas, uma delas tem mais de 20 anos, o meu CNPJ. E eu balancei, eu quebrei com essa empresa, em Concórdia, por não aprofundar minhas raízes no dízimo, falhar feio no dízimo com Deus, porque eu estava muito bem e parei de aprofundar as raízes, parei de ser fiel porque o meu dízimo era muito alto. Quebrei minha árvore, ela balançou e foi até o chão. Antes dela quebrar, eu voltei a aprofundar, voltei a ser fiel com Deus, e aquela mesma empresa, ela está comigo até hoje, me dando muito sustento. Porque eu balancei, mas eu voltei a aprofundar a raiz. E eu lembrava essa semana, quando eu fechava o meu ano, e vi lá quanto dinheiro, não é uma quantia exorbitante, mas que me mantém de pé, me deixa bem. Eu quebrei, mas eu não caí, eu não fechei. Porque quem tem raízes profundas nunca tomba. Você balança o tronco, que é uma loucura, mas não arranca a raiz profunda. Você consegue entender? Eu poderia avançar muito só nesse ponto, mas Deus preparou algo aqui que eu vou passando para você. E eu sei que uma palavra dessa eu poderia entrar num auditório e reunir milhares de pessoas e fazê-las chorar e aplaudir. Uau, que coach é esse? De onde é que saiu? Né?
Porque tem tanta coisa por aí que as pessoas aplaudem, que é só pela misericórdia de Deus. Pessoas com a raizinha assim, recebendo aplausos. Ah, não, meu Deus, me acuda. E essas pessoas são as primeiras a cair. Porque na superfície, eu vou falar o que eu tenho que falar. Elas são aplaudidas pelo que a superfície mostra. Mas depois, quando elas caem por não ter raiz, não sobra ninguém para ajudar. Essa é a verdade. O mundo está cheio disso. Você consegue entender? Então aplaude a Jesus. Saia da superfície e mergulhe em Cristo. Jesus Cristo deve ser o fundamento da sua vida. E assim você nunca tombará nas provações. 1 Coríntios 3,11, assim está registrado. Porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. As pessoas podem até negar a Jesus. E muitas vezes as pessoas negam Jesus pelo aquilo porque elas enxergam a si mesmas. Elas fazem uma fotografia delas, mas essa fotografia mostra a superfície aonde elas estão. E elas não aceitam Jesus, porque a superfície está muito linda, tem muito dinheiro no negócio, tem muito poder econômico, político, social. Uau, eu estou muito bem, para que Jesus? Jesus é para quem está sofrendo, Jesus é para pobre, Jesus é para esse, é para aquele. Uau, eu estou bem. O primeiro vento que dá naquela família cai todo mundo, porque o único fundamento que mantém o ser humano de pé chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Quanto mais profundo for o seu relacionamento com Jesus, mais firme e estável será a sua vida. Você quer ter estabilidade na tua vida? Você quer ter certeza que a tua fotografia de superfície, ela, além de permanecer, melhore? Então você precisa ser mais profundo o teu relacionamento com Jesus. Você fala com Jesus quando vem aqui hoje? Que palavra impactou na tua leitura da Bíblia essa semana? Ou você nem viu a Bíblia? Você nem olhou para a Bíblia? Quantos devocionais você fez essa semana? Quanto você foi ler, escrever? Quantas vezes você orou essa semana? Ou talvez jejuou, não sei. Porque diz que ninguém pode colocar outro fundamento, Paulo disse, além do que está posto, que é Jesus Cristo. Se você não aprofundar o seu relacionamento com Jesus, como é que você vai ficar firme na fé? Como é que você vai ficar firme ao meu lado como pastor, discípulo comigo? Como? Porque, salvo algumas exceções, a maioria das vezes que as pessoas trocam de igrejas é porque elas alegam que o problema é a igreja, é o pastor, às vezes até no coração já tem que o problema até é Deus. Aí quer ver se lá tem outro Deus. Não, é falta de se aprofundar, gente. É falta de ter um relacionamento profundo com Jesus, que é ler o seu evangelho todo dia, é meditar no seu evangelho todo dia, é orar todo dia. Mas, pastor, isso não é ser religioso? Não, isso é ser discípulo, isso é aprofundar as suas raízes com Deus, isso é mostrar amor por Deus. Ou você não se alimenta todos os dias? Por que você se alimenta todos os dias? Para você poder trabalhar e ficar de pé. E a palavra é o alimento espiritual que te dá sustentação muito maior do que o feijão e o arroz e a carne. Hebreus 4:12, Paulo fala de profundidade e ele diz: porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração.
Paulo fala da palavra. A palavra de Deus, ela tem esse poder, gente, de dividir alma e espírito juntas e medulas. Porque a palavra, quanto mais você se envolve com ela, quanto mais você lê a palavra, quanto mais tu se relaciona com a palavra de Deus, ela se aprofunda dentro de você, ela separa alma e espírito, juntas, medulas. Quer dizer, essa profundidade, você aprofundando as tuas raízes com Deus, você vai tendo mais de Deus, você vai conhecendo mais a Deus, você vai se tornando alguém do céu realmente vivendo na terra. Às vezes falta palavras, irmãos, para dizer o quanto importante é você ter um relacionamento profundo com Jesus. Mas eu creio que a partir de hoje, principalmente, você vai se determinar a fazer mais isso. Aprofunde. Quanto mais tu se relacionar com Jesus, mais firme, mais estável estará a sua vida sobre a superfície, porque as tuas raízes estarão solidificadas na palavra de Deus. Aplauda o Senhor Jesus. A profundidade determina a estabilidade, a raiz determina o fruto. É importante você entender isso. Que além de ser estável, você também precisa gerar frutos. Sim ou não? Isso é importante. Jeremias 17, 7 e 8. Eu não vou pedir para levantar a mão, mas se eu pedisse quantos aqui conhecem ou lembravam dessa palavra, quantos será que ergueriam a mão? E olha quanto importante ela é. Mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Yahvé, cuja fé está no Senhor. Você só aprofunda as raízes no Senhor que você conhece, no Senhor que você confia. Por isso o grande profeta Jeremias diz isso, que bendito, quer dizer abençoado, maravilhoso, é o homem que confia totalmente em Deus. Versículo 8. Aí ele diz como esse homem será, como essa pessoa será. Ele será como uma árvore plantada junto às boas águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Uma árvore que não se afligirá quando chega o calor, porque suas folhas estão sempre viçosas. Não sofre de ansiedade durante o ano da seca, nem deixará de dar seu fruto. A palavra falou tudo. Quem aprofunda as raízes em Deus, encontra as águas do ribeiro. Há águas de Deus que você não vai encontrar no raso, mas você vai encontrar se você se aprofundar com Deus. E enquanto você se aprofunda, você vai recebendo estabilidade. Você balança, mas não cai. E vai chegar um determinado momento que você vai encontrar água. Significa vida. E as suas folhas estarão sempre viçosas. E no tempo da seca, a Bíblia diz, você não sofre com ansiedade. Quer dizer, naquele tempo, como se diz no chavão popular, das vacas magras, você não vai estar ansioso. Porque as tuas raízes estão profundas. Você está ligado em Deus. Você está firmado em Deus. Não é uma seca que vai desestabilizar você. Não é um tempo de escassez que vai matar você, porque a árvore que está com suas raízes profundas, como aquela figueira da qual eu tirei foto em Israel, mais de 3.000 anos e eu não vi água ao redor dela. Eu não vi água muito distante dela, eu não vi água, mas eu vi as suas folhas viçosas, eu vi fruto. Eu vi o fruto da oliveira, eu vi aquele fruto nela. Mas aonde estava a água então, pastor?
talvez a mais de 100 metros, onde as suas raízes atravessaram rochas, deu estabilidade para aquela figueira, e aquela água emitiu para cima vida, manteve as folhas viçosas. No tempo da seca ela não secou, e ainda se viu muito fruto nela. Esse é você, esse é eu, quando nós tivermos as nossas raízes aprofundadas em Deus. Se você entende, dê um belo aplauso a Deus por isso. Mas eu preciso lembrar você de algo. Que às vezes, sim, você mesmo, esquece o que eu vou te falar. Ouça, muitos querem crescimento, mas não querem profundidade. Está cheio de crente. Pastor, a palavra diz isso, a palavra diz aquilo, é só de boca para fora. Quer crescimento, daí posta versículo, que está certo. E fala um versículo aqui, fala outro ali, e que, meu Deus, às vezes eu penso, gente do céu, como é que esse cidadão não é pastor no meu lugar? Mas Deus vem e me mostra a raiz assim no chão. De repente aquela pessoa, estou falando de mim mesmo, já aconteceu comigo aqui. De repente aquela pessoa que eu achei, nossa, agora sim, agora vai. Agora eu tenho um soldado, uma gadita aqui do meu lado que vai. Passa um vento aqui assim, olha para o lado, você foi o meu discípulo. Está lá, agora. Só aparência. Só aparência. Raizinha desse tamanho na terra. Você quer crescimento? Se aprofunde. Aprofunde suas raízes. É o que a palavra diz, ele será como uma árvore plantada junto às boas águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Quer dizer, sim, depois fala de folhas viçosas e na seca não tem ansiedade e todo mundo vai ver seus frutos, mas antes diz que ele estende as suas raízes ao ribeiro onde tem água. Sabe o que é a palavra de Deus? É a água que te mantém viva, que te dá estabilidade, que te dá crescimento, mas você nunca vai crescer sendo raso. Esqueça isso. Você nunca vai crescer só porque você é amigo do pastor Gil. Nossa, o pastor Gil conhece, o pastor Gil fala, não sei o quê. Isso é um dom que Deus me deu, mas não vai mudar a tua vida isso. Vai mudar se você tomar o meu exemplo. Que eu não tinha nem raiz no tempo que eu não tinha Deus. Qualquer ventinho que soprava, qualquer brisa me derrubava. Hoje eu tenho enfrentado furacões. Tenho dobrado até na terra. Passo o furacão e estou de volta de pé. Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Caminho com o teu pastor. Eu tenho falhas e defeitos, não ore por eles. Não olhe para eles, ore por eles. Mas caminhe conosco. Aprofunde suas raízes. Sabe por que sexta de noite eu estava lá? Na EFAP? Primeiro, claro, o pastor Gui é meu amigo, meu irmão. Ajudei quase criar esse piá. Mas um dos motivos que eu estava lá, não pense que o que falaram lá eu não sabia. Ah, eu sabia. E algumas coisas muito mais. Mas eu fui lá porque coisinhas pequenas que eu peguei que eu não sabia aprofundou minha raiz. Eu sei aonde eu aprofundo minha raiz. Estava cansado? Mais do que muitos aqui. Toquei minhas empresas, atendi gente, pintei aqui até 6, 7, um dia até as 8 da noite, outro dia até as 6. E faço 1 milhão de coisas durante o dia. Mas eu estava lá. Ontem pela manhã, aquele menino lá, o pastor, deu uma palavra, as pessoas acharam o máximo. Eu sabia tudo aquilo. E muito mais. Poderia ter ajudado ele ainda. Dizer, pastor, acrescenta isso, aquilo. Mas ele falou uma frase que pegou uma raiz minha e aprofundou. Eu quero crescimento, mas como eu quero crescer? Mas eu aprofundo as minhas raízes. Eu não sou um homem raso, não. Eu já fui até sem raiz. Brisa da matina me derrubava. Hoje furacão,
me torce e me balança, mas não me arranca. Não há um furacão na mão do demônio. Não há um furacão na mão do inimigo, na mão de Satanás, que possa me derrubar, porque as minhas raízes estão firmadas em Deus. Falo isso com todo o temor e na presença do Senhor. E que essa igreja possa falar da mesma forma. E a igreja não é o templo, é você. Ouça, muitos querem frutos, mas não querem raízes. Me explica como. Mas que se levante alguém para me explicar. Querem frutos para os filhos. Cobra os filhos. Mas o exemplo que dão para os filhos é de raiz rasa. Filhos de raízes rasas. Pai raso, mãe rasa, provavelmente filho e filha raso. O vento que derruba o pai e a mãe também derruba os filhos, na maioria das vezes. Salvo quando os filhos dizem, não quero seguir meu pai e minha mãe. Nisso não, sou muito raso. Prosperidade sem raiz não suporta os ventos do inimigo. Você prestou atenção? Abre mais teus ouvidos, você não prestou atenção. Prosperidade sem raiz não suporta os ventos do inimigo. Fato disso. Olha, você vê prosperidade em tantos lugares. Vem determinado tempo, diz, aquela família caiu, aquela empresa fechou, aquele cara perdeu tudo, aquele jovem aconteceu isso, e assim por diante. Tinha prosperidade? Tem. A prosperidade não depende, muitas vezes, de raízes profundas. Muitas vezes, para se alcançar a prosperidade, não depende de raízes profundas. Mas para manter a prosperidade, você vai precisar de raiz profunda. E silêncio. Vocês acham que eu me empolgo com essa história do rico, do não sei o quê? O que está sobre a superfície, todo mundo aplaude. Eu quero falar com Deus e descobrir o que está abaixo dessa pessoa. Porque o que está acima é fácil. De várias formas sobre a superfície pode aparecer árvores lindas. E as raízes? E as raízes? A gente vê muitos casos de ver muitos irmãozinhos na fé. Às vezes tão pequeninos. E o grandão do lado, bonitão. De repente o bonitão está espalhado no chão. E o irmãozinho está firme que nem um osso. E o vento que passou foi na mesma velocidade para os dois. O que é que fez a diferença? Me fale! Se o vento foi o mesmo. Se não as raízes profundas. Você está entendendo de verdade? Então aplaude a Jesus. Ouça, muitos querem promessa, mas não querem processo. Não vai dar. Ah, se eu pudesse falar com aquela figueira de 3.000 anos. Promessa, né? Que aquela figueira, uma promessa de viver milhares de anos. Mas o processo dela, lançar as suas raízes. Logo no começo tem muitas árvores. Todas querem aquela água fácil que está ali nas primeiras camadas de solo. Termina logo, todo mundo seca. Aí vem o processo. A figueira diz, não, eu tenho promessa, mas eu quero cumprir o processo. E as raízes começam a descer. De repente, está indo tudo muito bem, né? Tum! Rocha. Como é que faz? Na igreja, a primeira coisa, vai embora. Essa igreja ficou difícil.
essa igreja é muito séria. Esse pastor aí não precisava falar o que ele fala. Eu vou embora. Ficou difícil, eu fui bem até aqui, não estou mais conseguindo ir bem, tal. Aquela figueira de 3.000 anos, se ela pensasse assim, eu não tinha tirado a foto com ela, porque ela já estaria morta há milhares de anos, então. Mas ela resolve afinar a sua raiz. Ela afina como um fio de cabelo. E essa raiz tão fina, ela encontra fissuras que toda rocha tem, por mais sólida que é. E ela entra ali. E a água que aparece naqueles lugares pouco já, ela também causa um desgaste na rocha. E é ali que aquele processo daquela raiz fininha, ela vai indo e de repente Deus entra em ação. E como um macaco mecânico, para quem sabe o que é um macaco mecânico, que ele entra em algum lugar e ele começa a trabalhar assim, ele vai abrindo. A raiz da figueira, ela trabalha num processo como um macaco mecânico. Ela começa a pegar força e ela começa a se abrir e ela abre a rocha. Ela não desiste, ela vence a rocha. E ela vai seguindo esse processo, de repente, tum! Ela passou a rocha. E o que ela encontra lá? Um ribeiro de água, chamado lençol freático. Aquela água, ela suga, ela emite para cima naquela raiz. Ela chega lá em cima, ela encontra um tempo de seca, um tempo de escassez. E de repente aquela água chega no tronco, no caule ali e vai nas folhas. As folhas ficam verdes e ela começa a dar fruto. E ao redor as demais árvores que não aceitaram o processo estão morrendo e clamando: Deus só gosta dela, Deus só ama ela. Como que nós estamos no mesmo lugar? Eu tenho promessa, ela tinha promessa, mas para mim não funcionou. Não é que não funcionou, minha querida figueira, minha vizinha. Você quis crescimento, mas não quis profundidade. Você quis a promessa, mas tu não enfrentou e não realizou e não executou o processo. Aplauda o Senhor. Minha filha. Vocês estão aprendendo? Vou concluir logo em seguida. Hoje Deus nos convida a irmos mais fundo. Quem quer se aprofundar com Deus? Oséias 6:3, parte A está registrado assim: conheçamos e prossigamos firmemente, adorando e conhecendo Yahvé, o Senhor. Aqui o profeta está dizendo, nós precisamos conhecer e prosseguir firmemente, quer dizer, vamos aprofundar as raízes em Deus, é conhecer a Deus. O profeta está nos convidando para isso, porque não basta somente conhecer Deus, mas caminhar com Ele. Não basta apenas ouvir a sua voz, mas obedecê-la. Não apenas tocar sua presença, mas permanecer nela. É isso que o profeta está nos convidando. Então aprofunde suas raízes com Deus e você colherá frutos onde ninguém mais consegue frutificar. Olha, no comércio em geral, eu converso com pessoas da igreja que estão frutificando aonde ninguém mais consegue frutificar. Vou melhorar. Estão ganhando dinheiro onde ninguém mais está ganhando. Estão ganhando dinheiro onde outros estão empatando. Qual é a diferença? Hein? Qual é? Raízes profundas em Deus. Relacionamento com Deus. Quando vem aqui na frente e traz o seu dízimo, e correto, porque um dízimo que não é dízimo, ele entra no céu como oferta. E oferta não faz o processo que o dízimo faz. Por isso muitos são dizimistas e dizem: pastor, eu aprofundei minhas raízes no dízimo, mas o teu dízimo era oferta, porque ele não é correto. Quando não é correto, ele é aceito como oferta no mundo espiritual. Não é o envelope que determina se é dízimo ou é oferta. É Deus que determina, porque sabe se você está fazendo certo ou errado. Por isso, desta palavra,
que você deve aprofundar as suas riquezas com Deus, as suas raízes com Deus. E você lhe colherá frutos onde ninguém consegue frutificar. Quando você realmente se aprofunda com Deus. Quando você entende que ninguém vence Deus no dar. Quando você entende que Deus é a fonte de toda a água que tu precisa, para na superfície fazer a diferença, indiferente se é tempo de fartura ou se é tempo de escassez, se é tempo de seca ou se é tempo de chuvas, não importa. Quem tem as raízes aprofundadas em Deus, quem tem relacionamento íntimo com Deus, quem realmente vive com Deus, caminha com Deus, as circunstâncias da superfície não vão ditar o que você vai ser. As circunstâncias da superfície em Israel diriam que aquela figueira, ela ficaria ali 100 anos, pelas circunstâncias da superfície. Mas ela aprofundou suas raízes, encontrou água, e ela tem uma circunstância que vai ao contrário das demais colegas, às vezes, outras árvores. Assim é na igreja. Tem pessoas que aprofundam as suas raízes. E dentro do mesmo ambiente, dentro do mesmo ecossistema, você tem pessoas com uma circunstância totalmente adversa do que outras. Deus fez acepção de pessoas? Não. O que determina as circunstâncias da superfície é a profundidade da sua raiz em Deus. É isso. Não tem essa de vassourinha de fogo, gritaria, fogo, e a noite do fogo, a noite não sei do que, e sapatinho de fogo, isso aí é balela, é coisa antiga, para que arrastava a gente por causa disso. Mas as raízes rasas davam vento e derrubavam todo mundo. Temos que viver a verdade, irmãos. Enquanto o mundo, presta atenção nisso, irmãos. Enquanto o mundo desmorona, o cristão permanece firme, porque sua força não está na aparência, mas na profundidade. Essa frase tem que ecoar a tua vida. Se você não anotou e não marcou isso, tu perdeu todo o culto. O mundo está desmoronando. O cristão permanece firme, porque a sua força não está na aparência, porque a aparência qualquer um pode ter, mas está na sua profundidade com Deus. E eu convido você a se aprofundar em Deus, irmãos. Eu convido você a estar conosco, campanha de oração, nos cultos. Porque às vezes tem gente que vem num culto, fala a 3, mas está com nós, amém? Eu não cobro ninguém. Mas eu preciso falar. As raízes dessa pessoa não são as mesmas daquela que está sempre conosco, que está nas células, que está nas vigílias, que está nas conferências, enfim. Quando você tem a oportunidade de aprofundar suas raízes, aprofunda, irmãos. Há tipos de água que você só vai encontrar na profundidade. Há bênçãos que você vai encontrar em determinadas profundidades. Quer dizer, quanto maior a tua profundidade em Deus, maior é o teu relacionamento. Quanto mais íntimo você for com Deus, mais tu descobre de Deus para a sua vida. Não é verdade? Quanto mais íntimo tu for com uma pessoa, mais tu não descobre dela? Sim ou não? E na maioria das vezes, mais amigo você se torna. Assim é com Deus. Quanto mais tu se relaciona com Deus, quanto mais tu lê a sua palavra, quanto mais você orar, quanto mais você jejuar, não é ser um fanático, não estou levando você para o fanatismo, eu estou levando você a aprofundar as suas raízes. Porque de aparência, o mundo é uma aparência. Sabe por que esse mundo é uma aparência? Porque nós não vamos viver nele. Nós vamos viver em outro céu, em outro mundo. A Bíblia diz, lá em outros céus, lá no terceiro céu, Paulo fala e assim por diante. Não é aqui, porque esse mundo é só uma aparência. Então, determine a tua vida
não pela o que está em cima, mas pelo que está embaixo, que significa a profundidade, raízes profundas. Se determine a partir de hoje, meus irmãos. Eu falo como um pai que sou. Um pastor é um pai. E eu estou aqui para orientar vocês, para que vocês cresçam sem medidas, mas com raízes profundas. A maior segurança que um pastor tem com a sua igreja, quando ele ouve e ele tem notícias, como foi a pandemia em 2019, ou uma crise nacional, ou qualquer outra coisa, o que dá segurança para um pastor é quando ele olha para a sua igreja, olha na superfície e vê todo mundo bem, mas não está ali a segurança. É quando ele olha para a vida de cada um e vê raízes profundas. Aí pode vir pandemia, pode vir vendaval, pode vir tufão, pode vir temporal, pode vir crise, pode vir o que vier. A igreja estará balançando às vezes, mas nunca tombando. Você consegue entender? Você quer isso para a sua vida? Então, em nome de Jesus, aplaude ao Deus Todo-Poderoso. Antes de nós orarmos, então lembre, irmãos, a nossa força não está na aparência. Quando vocês veem aqui fora as pessoas querendo aparecer, mostrar força na sua aparência, ore por elas. Porque se as raízes não forem profundas, não tem força nenhuma, só tem aparência. A força está na profundidade, irmãos. A força está na profundidade.